A gente abre então o programa com a reportagem da Chara Amaral, né, sobre a questão da vaca louca, e o ministro disse que a população não deve se preocupar com o consumo. Vamos lá? Pode rodar? O caso que estava sob investigação no Pará, conhecida como mal da vaca louca, foi confirmado pelo Ministério da Agricultura. Com a confirmação do governo estadual, o Ministério da Agricultura suspendeu temporariamente a exportação de carne para a China, já que o protocolo sanitário da China é considerado um dos mais exigentes. A doença é causada pela proteína infecciosa de nome prion, que está presente no cérebro de vários mamíferos e também de seres humanos, que pode ser anormal ou patogênica. A ADEPará relatou que o caso foi identificado em uma pequena localidade do sudeste do Pará, em uma propriedade com apenas 160 cabeças de gado. O local foi isolado, inspecionado e interditado de forma preventiva. Em nota, a ADEPará informou que a sintomatologia indica que se trata de forma atípica da doença, que surge espontaneamente na natureza, não causando risco de disseminação ao rebanho e ao ser humano. Para confirmar o diagnóstico, a agência coletou amostras do animal, que foram enviadas para um laboratório no Canadá para tipificação do agente, se clássica ou atípica. O ministro da Agricultura, Carlos Favaro, afirmou que, mesmo sendo um impacto ruim por conta da notícia, não há motivos para preocupação no consumo da carne para a população. A suspensão que o Brasil tem protocolarmente que fazer para as exportações à China é meramente formalidade. Eu posso garantir, primeiro, à população brasileira que não se preocupe com relação ao consumo de carne bovina. De hipótese alguma, algum risco pode estar. Porque também nós já sabemos a origem do caso, aonde se instalou, é numa pequena propriedade no município de Marabá, no Pará, que tem uma criação de 60 animais, que nenhum outro animal deste rebanho foi abatido e levado ao mercado. A forma de trato, por exemplo, é um animal criado a pasto, que não tem risco de contaminação via ração. Então, assim, com muita tranquilidade, a população pode continuar consumindo com segurança. Muito bem, depois da fala do ministro, ainda sobre o mesmo tema, né, para a gente não ficar indo e voltando, a gente vai para o vídeo aí, o diretor, vamos para o vídeo 1, né, com a fala da senadora aí, Tereza Cristina, ex-ministra, né, que ela disse que se trata de um caso atípico, né, mas foi na contramão do ministro dizendo que não vai cair o preço para o consumidor. Vamos lá, pode rodar. Os produtores têm sempre eles têm sempre um temor de que demore no mercado caro. Internamente o preço para o produtor, e não quer dizer que isso vai cair para o consumidor, né? Para o produtor, no primeiro momento já caiu. Nós já temos hoje aí uma arroba, caiu um pouquinho, mas já caiu R$5 aqui no meu estado, pelo menos, o preço da arroba, que não tem muito motivo, né? Porque que está embarcada e que vai ser abatida, tudo indica que esse fluxo continuará normal, mas causa sim uma preocupação grande ao produtor rural, principalmente aqueles mais tecnificados, enfim, que gastam mais para deixar uma carne aí pronta de qualidade e que tem os seus custos majorados, e quando cai esse preço, naturalmente que eles podem ter prejuízo. E hoje o preço da carne para o produtor rural não é o preço desejado, o preço já esteve bem mais alto do que está hoje. Muito bem, vamos lá. A gente tem que fazer uma distinção, né, em relação a todo esse caso aí da vaca louca. São duas situações distintas. Uma delas são os casos atípicos, a situação atípica, que é o que está acontecendo, e a outra é uma matemática que o meu neto de 13 anos sabe, conhece. Tem 13 anos o meu neto mais velho, o Igor. Se faltar o produto, se não tiver o produto, se houver uma restrição de qualquer produto, seja ele qual for, é óbvio que há uma diferença de preço. E aí, como a gente vive num mundo de oportunistas, onde só tem oportunista, o cara vê uma possibilidade de ganhar dinheiro, mesmo que seja na desgraça dos outros, entendeu?
mesmo que seja em cima da desgraça dos outros, e a pandemia mostrou isso, né? O preço de uma urna funerária, aí, de um caixão, algumas funerárias pelo Brasil aí, até um humor negro, né? Tava pela morte, né? Então, por conta disso, tem malandro, tem picareta, tem oportunista em vários lugares, né? Então tem essa questão do preço, que daí é a matemática, que se falta qualquer produto que seja ele, faltou produto, entendeu? A tendência, a gasolina aí. Gasolina é outro exemplo. Só que na gasolina, depois a gente vai falar, a gasolina é aí é oportunismo. E oportunismo de empresário sem escrúpulo. Você tem um empresário sério que trabalha, enfim, está com seu lucro, mas tem aquele que ouviu dizer que vai aumentar e pá, reajusta. Aí como o governo é uma bagunça, ninguém fiscaliza nada, nós, povo, cidadão, pagamos um monte em impostos para que o governo faça a sua parte e é limitado. Cadê a fiscalização aqui em Rondônia? A fiscalização do PROCON, porque senão é falta de denúncia. Ontem a gente teve um espectador nosso aqui, o Luiz, que mandou até o telefone. Ó, tá aqui o telefone do PROCON. Eu já denunciei, eu já falei. Aí, vez que outra, para não ficar tão vergonhoso, alguém se mexe. Né? Alguém se mexe. Né? Eu vou dizer assim, nem é culpa do governador. Talvez a culpa do governador esteja em não ter pessoas em cima, sabe, presentes, porque assim nomeia um sujeito lá para o PROCON, por exemplo, ou para o setor de fiscalização. Aqui eu tenho um rapaz que trabalha com fiscalização, um servidor, que é o Moisés Cruz, que está nessa primeira parte do programa. Eu sei que ninguém gosta, a população não gosta de fiscal, fiscal é chato, o cara vem... Agora, gente, quem está fazendo a coisa certa, quem faz a coisa certa não tem medo. Eu não tenho medo de polícia me abordando, não tem nada de errado. Então, não encho a cara de cachaça e vou dirigir e a blitz me para. Não, quero mais é que me pare e pare todo mundo, para ver se as pessoas que estão transitando são pessoas de bem, pessoas que saíram para se divertir, enfim. Vamos lá. Otacílio Moreira, economista, professor, bom dia, seja bem-vindo ao programa. E aí, essa situação aí da vaca louca, essa possibilidade de restrição de consumo, ou de diferença de preço, como é que você avalia isso? Bom dia, Cícero. Bom dia, senador Mirlando, Moisés, nosso colega que está participando aqui, também todos de casa. Na verdade, aí o que acontece é o seguinte, né? Em 2021, setembro de 2021, nós também tivemos, e foram 2 casos. Esse caso aí foi diagnosticado lá em Marabá, ainda na propriedade. É de um animal de 9 anos, e é um caso atípico, igual ocorreu nos 2 casos lá em 2021. Uma situação pontual, né? Isso. No Brasil não estava sendo tão pontual. E a gente vai explicar já o porquê que chama atenção, porque o Brasil agora virou um grande celeiro da pecuária de confinamento. E isso traz um risco maior. Então, até Rondônia, que há pouco tempo atrás era passo aberto, hoje você está vendo vários confinamentos. E no confinamento você dá a suplementação alimentar direto para o boi. E aí, quando você dá uma ração que tem origem do próprio boi, aí a tendência é você ter o caso típico, né, ou clássico da doença, que é aí sim a vaca louca que você dá no sistema de confinamento. Essa sim pode rapidamente transmitir para os outros rebanhos, né, para os outros animais e também para o ser humano. Esse é o mais complicado. E como o Brasil, né, o perigo que tem. É um perigo, um risco muito grande. Né? Então ela é altamente de alto contágio. E tanto é que isso aí não que a propriedade lá tem 169 cabeças, só esse foi diagnosticado um animal de idade avançada, assim como a gente, ou seja, o risco da gente pegar um Alzheimer, né, quando ficarmos idosos é muito grande. É um animal já de idade bastante avançada, então foi um caso normal, que dá naturalmente. Então não tem risco nenhum. Mas é protocolar, né, ou seja, há um acordo Brasil e China, que quando ocorre até mesmo a suspeita, né, a suspeita ainda foi semana passada, mas o governo, né, o Ministério da Agricultura, junto com a DEPARÁ, que é o similar nosso da Idaron, lá no Pará, já fez todo o trabalho, né, de isolar aquela propriedade. Como já era sinal de ser um caso atípico, né, não precisou isolar e ter nenhum prejuízo nas propriedades ao redor. Quando há suspeita de ser um caso clássico, você até isola até as propriedades ao redor para não ter nenhum risco. Nesse caso aí já se suspeitava que era um caso atípico, igual ocorreu em 2021. Em 2021 foram em 2 estados, no Mato Grosso e lá em Minas Gerais, né, e identificado já no frigorífico. O frigorífico abriu o animal, quando viu sinais, né, de
de que havia vaca louca, já mandou, notificou. Eu acho que isso é muito importante, né? Que os empresários, os produtores fazem isso, né? Comunica o órgão competente para tomar todas as providências. Eu acho que isso é muito importante a gente frisar que vem sendo feito, né? A qualquer suspeita de doença, não é só da vaca louca, o pessoal vem fazendo isso. Agora, em relação a preço, o que está se comentando aí é que o esperado, viu, Cícero, é ter uma queda no preço no Brasil. Por quê? Como o Brasil, só para você ter ideia, a China hoje é o maior comprador do Brasil, o maior importador. Então, o Brasil importa cerca de 28% da nossa carne bovina. 60% vai para a China. E como está suspenso, o que vai acontecer? Vai sobrar carne no Brasil, maior oferta. A tendência é você esperar o quê? Uma queda no preço ao consumidor final. Só que, lamentavelmente, né, alguns aquela lógica que eu disse, né? Uma grande oferta. Exato. Só que, como a ex-ministra falou aí, o que está acontecendo? Perde mais ainda o produtor. Né? Porque no Brasil não está proibido você vender. A cadeia produtiva está funcionando perfeitamente em todos os estados, até no Pará. Então, aí o que acontece, né? O preço ao produtor está caindo. Tem estados que já caiu 10%, né? No próprio Pará já caiu 10%. Alguns lugares 4%, outros lugares 3%. Né? Ela falou em Mato Grosso ali, já caiu R$5, deve estar uns 2% do valor da arroba que era praticado lá. Mas assim, ao longo da cadeia, você não vai ver o frigorífico perder, até porque o frigorífico ele já perde, né? Porque ele, ao deixar de exportar para a China com um valor maior, ele vai ter que vender para o Brasil com um valor menor. Então, há uma perda para ele de certa forma. Mas para o consumidor, assim como ocorreu em 2021, você não vai sentir, lamentavelmente, esse impacto, né? Para o consumidor final. Não vai chegar. Lá em 2021, né, o caso ocorreu no final de setembro e já em novembro a China retornou a compra do Brasil. Né? A expectativa é que nesse caso, aí, como já foi diagnosticado aqui, semana que vem foi mandada uma amostra para o Canadá, semana que vem já deve sair o resultado. E aí, como nós tivemos a experiência anterior, talvez agora o Lula está viajando para a China no final de março, talvez antes da viagem dele a situação já esteja resolvida ou seja resolvida já quando a visita dele na China. Mas assim, a gente não acha que não vai ter nenhum impacto, mas essa situação, viu, só para você ter ideia, o Brasil, uns anos atrás, não tinha nenhum caso, nem de atípico, nem do caso clássico, né? E de uns anos para cá já foram seis. E essa situação vai ser bastante corriqueira, justamente pela questão do aumento do confinamento. Por que está aumentando o confinamento no Brasil? Porque outras culturas estão expandindo, a soja, o algodão. A soja chegou forte em Rondônia. Isso faz com que a área para a pastagem diminua. A diminuição das terras, né? A pressão sobre terra, por exemplo, para o arroz, do feijão, da carne bovina, né, da pecuária bovina. E aí o que o produtor vai fazer? Vai implantar sistema de confinamento. Essa é a tendência. Lá no Cone Sul, por exemplo, está muito comum o que nós chamamos da integração lavoura-pecuária. O que você faz? Você vai colher a soja, aquilo que sobra, aquele mato que sobra da soja, você dá para o bovino. Sim, eu tenho visto bastante também. Né? Então é bem interessante essa parte. Mas assim, não vai ter muitos, né? Lógico que vai ter, né? Porque você vai deixar de exportar uma boa quantidade de carne bovina para a China, né? Mas no Brasil vai ser tudo normal. O produtor, lamentavelmente, vai perder um pouco e até recuperar vai demorar também um pouco, né? Quem perde, lamentavelmente, nesse caso, principalmente, é o produtor rural. Mas em relação à saúde humana, nenhum prejuízo. Muito bem. Falando sobre soja, né? Quem vem do Rio Grande do Sul para cá, como eu vim de carro, né? Do Mato Grosso, cruzando pela BR aí, Rondônia, a gente vê o tamanho, né, da soja para a próxima safra, né? Tamanho, né, da lavoura aí quando tiver a colheita. Josinélio Muniz, bom dia. Seja bem-vindo ao News 5.1, edição de sábado. Você que estava um tempo sem aparecer. De férias. Estava descansando. Satisfação tê-lo conosco. O seu comentário sobre esse tema. Bom dia, Cícero. Bom dia aos convidados aqui, Moisés. Bom, eu não tenho muito a falar sobre esse tema, porque é um assunto que eu não tenho esse conhecimento profundo. Agora, há uma preocupação, isso como consumidor, você vai manter o pagamento exatamente o mesmo, e assim, aparentemente o que a gente tem é essa questão do risco, né? Mas que Deus nos proteja e também proteja o Brasil, né? Acima de tudo, é o que a gente pede. Muito bem. Amirlando, ex-senador, ex-deputado,
o rei da soja, o rei do gado de Rondônia. Seja bem-vindo à nossa edição de sábado. E aí, Amir, essa questão... Deus te ouça. Essa questão é brincadeira. O nosso público sabe que isso é uma forma carinhosa de se referir ao senhor, um grande amigo nosso. Pequeno fazendeiro, né? Tem aí 2, 3 mil cabeças, é tudo que eu tenho. Mas tem umazinha lá que dá para chamar o pessoal aqui um dia desse para... Não, para comer dá para comer. Ou um carneiro, né? O carneirinho também é ótimo. Mas Amir, eu quero dar meu bom dia a todo telespectador, a bancada, a você. E quero dizer que esse é um tema preocupante para Rondônia, né? Nós estamos aqui com um rebanho significativo, era o 3º rebanho, não sei se mudamos de posição, mas... Era o 5º, né? São o 2º na Amazônia, na região norte. Na região norte, segundo no norte e o 5º no Brasil. Era exatamente, então, quer dizer, é um rebanho de grande porte, né? Então, o que eu vejo é que realmente o prejuízo para o produtor já chegou, já diminuiu R$15 a arroba. Não é 5 como lá no Mato Grosso do Sul, 15. E é claro que esse tipo de doença, vamos chamar assim, desde que não seja um surto, né, que seja algo muito localizado, muito específico, é o tipo que chamam atípico, porque não chega a ser uma coisa clássica, onde você tem... Por exemplo, na Europa, alguns exemplos que aconteceram, e agora de novo na Espanha, né? E, enfim, onde você tem o confinamento é o local onde é fácil a disseminação. Na Europa praticamente é um confinamento, como é também na Coreia do Sul, você só tem o gado praticamente confinado, né? Então, o que eu quero dizer que realmente é um problema que surge na natureza. A natureza tem seus caprichos. É involuntário, né, Amir? Isso acontece. O importante é que não se confirme um caso clássico ou típico, né? Contra essa ideia do atípico. Eu quero apenas dizer que a carne agora, evidente, depende do tamanho da crise, né? É claro que a carne... Quando você está um caso isolado, não tem como disseminar para a população, não tem como passar para a população, infectar a população. Mas, de qualquer maneira, vai reduzir também o consumo um pouco. As pessoas, por precaução, né, por medo, por temor, é capaz de reduzir. Então, se você não reduz a oferta e reduz a procura, a tendência lógica seria baixar. Agora, como esse negócio de estoques, tem como estocar, num primeiro momento não coloca no mercado, mas estoca e tem condições de fazê-lo, os grandes frigoríficos, então, quer dizer, eu não sei. Agora, se ela durar mais um pouco, não há dúvidas que vai baixar o preço da carne, vai baixar. E quem perde, é claro, o produtor já perdeu. Aqui em Rondônia foi R$15 a arroba. E certamente isso ainda... dá 15 vezes 15, me ajuda, 225, estava 220, né? 205. 225 por aí, né? 7%. A vaca. Então, para resumir a história, quanto aos países, todos os países compradores tenderão a agora interromper a compra do Brasil, né? Quer dizer, então, vai suspender. A China já o fez, quer dizer, isso é normal, é uma coisa que está... Eu acho importante é que o Brasil cuide muito dessa sanidade, né, animal e seja rigoroso. Se não for rigoroso, a gente vai perder a confiança do mundo. Isso seria muito ruim para os nossos produtores e o nosso mercado em si. Então, eu acho que essa coisa não se brinca. O Idarão não brinca aqui em Rondônia. E assim todo o Brasil. Quer dizer, tem que ser muito rigoroso para preservar a nossa qualidade da carne que está sendo aceita no mundo inteiro. Muito bem. Moisés Cruz, bom dia, seja bem-vindo. O seu comentário sobre esse tema. Bom dia, Cícero, e a todos os colegas de bancada, em especial meu filho que está ali, né? O Eime, hoje veio de segurança aí me acompanhando. Ao doutor Edi, que está aqui, tá ligado no programa, doutor Edi, Ursulino, Rafaela. E o Claudivan da Caixa de Som, rapaz, que não pede um programa, Cícero. Pedi para você mandar um abraço para ele, que ele está lá na Zona Sul, nos assistindo. Claudivan,
Abraço, Cláudio Van, da Zona Sul, da Caixa de Som. Eu não sei qual é a história da Caixa de Som. Ele anda com a caixa de som. Ele trabalha com som. Tá, anunciando. Abraço para vocês. Olha, o que me chamou a atenção aqui, Cícero, foi as duas frentes que o Ministério montou. Uma para resolver a questão externa e apagar o fogo externamente, mostrando o nosso produto, mostrando que o nosso produto é de qualidade, continua sendo um produto de excelência. Nós temos um dos melhores produtos, que é a carne do mundo. Então, já tentaram apagar o fogo lá, porque, como sabe, o Brasil depende muito dessa exportação. Depois o nosso especialista aqui, o professor Tarcísio, vai explicar por que perdeu-se preço para o produtor, mas não caiu para mim, que estou lá na ponta, que estou indo lá no mercadinho com o meu dinheirinho, comprar carne. Porque diminuiu aí para quem produz, para quem vende, mas até nós não chegou um preço menor, porque isso aqui era... A cadeia não chegou até a ponta final lá, que é o consumidor. Mas a outra questão também é a questão interna. Além deles se preocuparem em falar com o comprador externo do país, eles também se preocuparam com o Brasil, em fazer coletivas, em trazer mais informações. É uma doença muito grave, surgiu lá pela década de 80, se eu não me engano, foi na Inglaterra. Então, o mundo todo tem medo dessa doença, né? E ela pode ser facilmente transmitida para a questão humana. Então, o ser humano, ele, ao consumir a carne, ele pode também estar adquirindo essa doença. Então, deu aquele medo. Mas as autoridades, tanto sanitárias como autoridades aí da agricultura, já vieram, já tentaram ali apagar o fogo. E isso é muito bom para o nosso Brasil. Depois eu quero que o professor diga por que na ponta, para nós, esse preço não foi sentido. Muito bem. Então, antes de eu chamar o primeiro intervalo, o professor Otacílio, 2 minutos para explicar para o nosso colega que a dúvida que ele tem. A primeira questão aí é, por exemplo, você tem... Só em Rondônia nós temos, salvo engano, 7 plantas que exportam, né? E aí, o que acontece? Com certeza, a exportação, eles conseguem vender a um preço muito mais elevado. Então, como ele vai ter que direcionar sua planta para o mercado interno, né? E aí ele vai ter perda. E essa perda é o quê? Ele paga menos. Mas ficou represado, professor? Não ficou represado? Porque não conseguiu sair por conta do bloqueio. Sim. Então, como represou, não deveria diminuir o Então, na verdade, preço? Ele aproveita, por exemplo, como ele vai ter perda ao não exportar, né? Como ele vai ter perda ao não exportar, tá certo? Mas com certeza vai ter muita gente que vai segurar rebanho para não vender agora, vai ter muita gente que vai fazer isso. Vai ter muito frigorífico que também vai diminuir. Então a gente não sente, entendi. Exato, muita gente vai fazer isso aí. E outra, nós já tivemos muito movimentos aqui. Aqui em Rondônia mesmo, em 2015, nós tivemos, lá no final do ano, uma instalação de uma CPI dos frigoríficos sob a suspeita de que os frigoríficos estavam fazendo cartel no preço pago ao produtor. E naquela época, realmente, você imagina, naquela época o preço saiu de R$ 175 para 118. E esse preço pago aí, por exemplo, pelo frigorífico, jamais foi repassado. Foi apropriado pelo frigorífico. O JBS? Exatamente. A JBS foi até uma das acusadas por ter comprado várias plantas aqui e mantido fechada. Não sei se vocês se lembram. Então houve uma crítica. Exato, Extrema. Aqui em Ariquemes comprou aquela planta lá que acho que nunca funcionou, que era da cooperativa. Manteve outras fechadas, se não me engano, lá em Pimenta Bueno, ao Cacoal. Eles compraram outras lá. Então eles tinham aqui, só em Rondônia, eles tinham 3 plantas fechadas. Mas também tem questão, né? Isso é muito comum na pecuária. Estados que compram, frigoríficos que compram planta e mantêm fechado, por quê? A JBS ela tem planta fechada em vários lugares. Você imagina, dá febre aftosa no Pará. Se ela não tiver uma planta a mais aqui, para fazer sua produção e vender, ela perde muito. Então, muitas usam essa estratégia de ter várias plantas e manter fechado em estado, com esse risco. Olha, der uma doença, uma febre aftosa, um outro lugar, uma outra doença em algum lugar, e aquele lugar ser bloqueado especificamente, aí ela tem que acionar essas plantas fechadas em outro estado. Então, é um custo para ela também. Mas, assim, ocorre que muito desse preço que não é repassado ao consumidor final, ele é apropriado por alguém ao longo da cadeia, né? Principalmente pelo frigorífico. Em 2015 foi isso. O preço pago ao produtor caiu. Parece um pouco a gasolina, né? Diminui lá, mas não chega na ponta, né? Não chega na ponta. Ou seja, isso significa o quê? Que vai sendo apropriado pelos empresários ao longo da cadeia, lamentavelmente. Mas tem muito isso aí também. Ou seja, o frigorífico perdeu ao não vender para o exterior, porque vende com valor bem melhor. Ao vender para cá, ele se apropria desse preço, nessa queda de preço pago ao produtor, para tirar essa diferença da perda que ele tem ao não exportar. Então, na verdade, o empresário ele não vai ganhar mais, né? Ele compensa. Ele compensa, há uma compensação. Mas ele acaba ganhando quando tem um movimento de queda, ele não repassa ao longo da cadeia. Tem isso aí também.